Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é dia 28, né? 28 de junho, encerrando o semestre. Nós vamos para mais uma postagem do Sábado Lovecraft. Para quem não está familiarizado ainda, nós narramos ao longo desses últimos anos o projeto Lovecraft original com toda a obra do grande mestre. Em seguida, nós narramos todas as obras que ele escreveu em parceria com outros autores. E agora nós estamos indo para o projeto 3.0, que é a sequência da mitologia Cthulhu. Tanto os clássicos escritos por outros autores do círculo Lovecraft, como obras de autores mais recentes, como o caso de Ramsey Campbell, que nós já temos narrado algumas grandes obras dele aí. Hoje, então, é dia de projeto Lovecraft 3.0. Porém, como eu disse lá na chamada para a comunidade, nos posts, eu encontrei uma verdadeira raridade que nós não podemos deixar de ter aqui, de oferecer para vocês. Trata-se de um romance escrito por Lovecraft. Veja, nós não tínhamos toda a obra de Lovecraft, de alguma forma tínhamos, mas de outra não. Uma obra escrita por Lovecraft e August Derleth. Agora, vou fazer uma coisa aqui também. Vocês sabem que é recorrente aqui a discussão sobre as introduções, se devem existir, se não devem, se devem ser no início ou no fim das postagens, das narrações das obras. Até hoje ficou para mim demonstrado nas estatísticas aqui do YouTube, que eu já fiz todo tipo de teste, que a comunidade prefere com introdução e introdução no início. Tem sempre prós e contras, né? Mas hoje, por razões que vocês vão ver depois, eu resolvi fazer os comentários sobre a obra ao final. Eu só aqui vou adiantar para vocês o seguinte: esse romance ele é bem longo, são 10 horas de narração. Ademais, ele é um romance que nunca foi publicado no Brasil, não existe em português, nem aqui nem de Portugal, que eu saiba. Se alguém tiver informação qualquer diferente disso, por favor, avise aqui. E eu tive que traduzir, né, esse material que eu encontrei, e isso me deu um trabalho grande e, portanto, eu não tenho como postar de uma vez só, tecnicamente para mim é inviável, e eu iria dividir nos 3 capítulos que essa obra se divide. Ela é estruturada em 3 capítulos, mas mesmo assim ficaria muito longo, seriam capítulos de 3 horas e tanto de duração, e não dá. Então, com mais o trabalho suplementar de ter que traduzir, eu resolvi dividir em 6 postagens. Então hoje nós vamos ter a primeira postagem e teremos nos 5 sábados subsequentes o restante dessa obra. É uma obra rara, não só por não ter sido nunca publicada no Brasil, isso não quer dizer muita coisa também, né? Aqui na descrição tem o link dessa obra em inglês, para caso alguém que queira adquiri-la, né? Use aqui o link do canal. Mas hoje, então, tem muita coisa para a gente conversar sobre essa obra, e eu vou deixar para o fim, por razões que vocês vão ver quando chegarem lá no fim. Eu vou esperar vocês lá no final da postagem. Não deixem de ouvir tudo, não deixem de ouvir, interagir com a gente na hora que a gente for comentar sobre a obra. Tem muita coisa interessante, podem crer, não é simplesmente mais uma obra que o Lovecraft participou, é uma obra bem especial. Tanto é que não tinha aqui no canal, né? Mas então é isso aí. Vamos diretamente para o romance, ou uma novela grande, eu diria que é um romance. Chama-se O Espreitador no Limiar, ou Aquele que Espreita do Limiar, talvez fosse até uma tradução mais legal. O Espreitador no Limiar, uma obra escrita por
H.P. Lovecraft e August Derleth. Aguardo vocês lá no final. Abraço. O Espreitador no Limiar, 1945, H.P. Lovecraft e August Derleth. Capítulo 1. A Floresta de Billington. Ao norte de Arkham, as colinas se erguem escuras, selvagens e cobertas de vegetação, uma área pela qual o Miskatonic flui serpenteando, quase na fronteira de um trecho de floresta densa. Viajantes nessa região raramente são levados a seguir além dos arredores da floresta, embora uma trilha tênue conduza até ela e, presumivelmente, atravesse as colinas, além das colinas, até o Miskatonic e, além disso, até o campo aberto novamente. Que casas abandonadas foram deixadas pelos estragos do tempo e apresentam um aspecto surpreendentemente uniforme de miséria e desgaste provocados pelo tempo, e, embora a própria região florestal mostre sinais de vitalidade singular, parece haver pouca evidência de fertilidade nos arredores. De fato, um viajante na Aylesbury Pike, que parte da River Street em Arkham e segue distraidamente em direção oeste e noroeste da antiga cidade de telhados de Glambrel em direção à estranha e solitária região de Dunwich, além de Dean's Corners, não pode deixar de se impressionar com o notável grau do que, à primeira vista, pode parecer reflorestamento nessa região, mas que, ao exame mais atento, mostra-se não ser crescimento novo, mas árvores antigas e resistentes, prosperando, ao que parece, séculos depois que o tempo deveria ter cobrado o seu preço delas. O povo de Arkham esqueceu quase tudo sobre ela. Havia lendas obscuras e vagas que seus avós murmuravam junto à lareira, algumas delas remontando aos tempos da febre das bruxas. Mas, como tantas histórias semelhantes, sua tenuidade acabou por fazer com que se apagassem completamente. E nada mais se dizia além de que a floresta era a Floresta de Billington, e que aquelas colinas eram as do Sr. Billington, e que toda aquela propriedade ao redor, incluindo a grande casa que não podia ser vista, mas que estava lá no fundo daquela floresta, numa colina agradável, era, dizia-se, perto da torre e do círculo de pedras. As árvores nodosas e velhas não atraíam nenhum curioso. A floresta escura não atraía viajantes, nem mesmo a horda de saqueadores em busca de antiguidades de costume, lendas e apetrechos domésticos que poderiam plausivelmente ter sido atraídos à velha casa de Billington. A floresta era evitada. O viajante casual apressava-se, levado por uma aversão curiosa para a qual não tinha explicação, por seus devaneios e por sua imaginação, o que não lhe causava arrependimentos e o levava em segurança de volta para casa, quer ele viesse de Arkham ou de Boston ou dos vilarejos perdidos no interior de Massachusetts. Velho Billington era lembrado, extraído da memória dos antigos, há muito mortos em Arkham. Elijah Billington era seu nome, e sua posição era de um fidalgo rural do início do século XIX. Ele veio morar naquela casa que fora de seu avô e do bisavô antes dele, e em sua velhice partiu para suas terras ancestrais, próximas a Londres, no interior da Inglaterra. Daí por diante nada se ouviu falar dele, embora os impostos fossem pagos por um escritório de advogados, cujo endereço na Middle Temple Lane emprestava dignidade à lenda do velho Billington. As décadas se passaram. Presumivelmente, Elijah Billington foi sepultado entre seus ancestrais, e seus advogados também. É igualmente certo que o filho de Elijah, Laban, chegou à maioridade e que os filhos dos advogados de seu pai repetiram o padrão natural.
pois, embora as décadas passassem, as taxas exigidas para satisfazer a avaliação anual de impostos sobre a propriedade abandonada eram devidamente depositados por meio de um banco de Nova York, e a propriedade continuava a ostentar o nome de Billington, embora em algum momento na virada do século XX ouviu-se um boato de que a linhagem dos Billington havia terminado com o filho de Laban, ou, não se sabe ao certo, que não deixou descendência masculina, e que a linhagem havia continuado por sua filha, cujo nome não era conhecido, exceto por Sra. Dewar. Mas essa fofoca casual não interessava aos habitantes de Arkham, e logo foi esquecida, pois quem era essa Sra. Dewar, quando nunca mais se ouviu falar dela contra a memória cada vez mais distante do velho Billington e seus ruídos? Era isso que se lembrava do velho Billington, e era especialmente lembrado pelos descendentes de algumas poucas velhas famílias armigérias que faziam questão de contabilizar a genealogia local através das gerações, se possível. Mas tão eficaz havia sido o desgaste do tempo que nenhum detalhe específico sobreviveu. Dizia-se apenas que ruídos eram ouvidos frequentemente ao entardecer e durante a noite, entre as colinas arborizadas onde a floresta estava localizada, mas não era claro se a Lígia mesmo era responsável por eles, ou se tinham outra origem. Em linguagem simples, a Lígia Billington teria sido totalmente esquecido, se não fosse pela floresta proibida e pela selva daquele crescimento exuberante, e pelo pântano escondido profundamente no coração do bosque próximo à casa, de onde, na primavera, surgia um coachar e piar de sapos tão intenso que podia ser ouvido em qualquer lugar, num raio de 100 milhas de Arkham, e do qual, no verão, surgia um brilho antinatural que tremeluzia e dançava nas nuvens baixas ao norte, de onde vinham tempestades, como geralmente se dizia, das hordas de vagalumes que haviam habitado aquele lugar, junto com as sombras, sapos e outras criaturas em descanso ininterrupto. Os ruídos cessaram com a partida de Elijah Billington, mas o coachar dos sapos continuou. O brilho dos vagalumes não diminuía, nem nas noites de verão o coro de pássaros noturnos reduzia-se em qualquer grau. Após tantos anos de abandono, a notícia de que a grande e velha casa seria aberta, a qual surgiu certo dia em março de 1921, foi um assunto de crescente curiosidade e interesse para os moradores do interior. Apareceu nas colunas do Arkham Advertiser um breve e sucinto aviso declarando que o Sr. Ambrose Dewar desejava ajuda para reparar e reformar a Casa Billington, e que tal pedido poderia ser feito a ele pessoalmente em seu quarto no Hotel Miskatonic, que era, na verdade, uma espécie de dormitório usado em conexão com o terreno da Universidade Miskatonic, com vista para o pátio quadrado. O Sr. Ambrose Dewar mostrou-se um homem de rosto de falcão, de estatura mediana, distinguido principalmente por uma cabeleira ruiva flamejante que contrastava com sua aparência bem barbeada, olhos penetrantes e lábios finos, extremamente correto e possuidor de um tipo seco de humor que causava boa impressão nos trabalhadores que contratava. Antes mesmo que outro dia amanhecesse, soube-se em Arkham que Ambrose Dewar era de fato descendente direto de Elijah Billington, que havia feito uma peregrinação às terras do país que seus ancestrais haviam adotado como próprias por 3 gerações ou mais e de onde não pretendia retornar. Era um homem de cerca de 50 anos, pele morena, que perdera seu único filho na Grande Guerra e, não tendo outro herdeiro, voltara-se para a América como um refúgio, onde desejava passar o resto de seus dias. Ele chegara a Massachusetts 2 semanas antes para examinar sua propriedade. O que encontrou ali evidentemente o satisfez, pois fizera planos de restaurar a casa à sua antiga glória, embora logo tenha percebido que, por ora,
teria de abrandar seu desejo por certas modernidades, tais como eletricidade, pois a ferrovia mais próxima estava a várias milhas de distância e havia dificuldades mecânicas a superar antes que a eletricidade pudesse ser instalada. Mas, para o restante de seus planos, isso não era razão de atraso, e assim que o trabalho começasse, a casa foi restaurada, uma estrada aberta até ela e, além dela, para o lado mais afastado da floresta, e, no verão, o Sr. Ambrose Dewart assumiu posse formalmente, abandonando suas acomodações em Arkham, e seus trabalhadores receberam um generoso bônus para retornarem às suas aldeias nativas, cheios de orgulho e admiração pelos aposentos da casa do velho Billington e por sua semelhança com a casa Craig em Cambridge, há muito ocupada pelo poeta Longfellow, sobre a bela escadaria e suas carpintarias sucessivas, e o estudo que tinha 2 andares de altura e uma única grande janela de vitral avermelhado, a qual dava vista para o oeste, sobre a biblioteca que permanecera intocada por mãos humanas por todos aqueles anos, e sobre os vários apetrechos que o Sr. Dewart declarara de grande valor para qualquer um que apreciasse coisas antigas como um prazer simples. Logo falava-se disso e daquilo, e logo houve uma escavação consciente por memórias específicas do velho Billington, que, dizia-se, não era diferente de seu descendente em aparência. No curso da especulação que cresceu, surgiram novamente rumores vindos do interior, próximo a Dunwich, sobre os tais ruídos que o velho Billington provocava, e outras histórias de natureza um tanto sinistra, que começaram a ser sussurradas novamente, embora ninguém pudesse apontar sua origem, salvo dizer que vinham daquela parte do país de Dunwich onde os Watleys e os Bishops e alguns dos últimos membros das famílias Armigérias viviam em variados graus de decadência e dissolução. Pois os Watleys e os Bishops também haviam vivido naquela região de Massachusetts por muitas gerações, e eram de linhagem contemporânea não apenas do velho Billington, mas do próprio primeiro Billington, aquele que construíra a grande casa com a janela rosácea, como chamavam, embora ela não fosse isso. E presumia-se que os contos haviam passado pelas gerações e eram ao menos verdadeiros em espírito, se não exatamente factuais, de modo que houve imediatamente um renascimento do interesse pela floresta de Billington e pelo próprio Sr. Dewart. Ambrose Dewart, no entanto, estava felizmente alheio à especulação e fofoca que sua estranha vinda despertara. Era de natureza solitária e deleitava-se na solidão em que agora se encontrava. Sua principal determinação era informar-se o máximo possível sobre as vantagens de sua propriedade, e para isso aplicava-se com afinco, embora, se a verdade fosse dita, mal soubesse por onde começar. Sua mãe pouco lhe dissera sobre a propriedade, exceto que a família possuía alguma propriedade lá pelo estado de Massachusetts, e que seria prudente não vendê-la, mas mantê-la na família sempre, até mesmo no caso de algo acontecer com ele ou com seu filho, que deveria ir a seu primo de Boston, Stephen Bates, a quem nunca vira. De fato, haviam sido deixadas para ele apenas um conjunto confuso de instruções, as quais evidentemente haviam chegado a ele da linhagem de Alia Billington, que deixara essa propriedade para trás ao partir para a Inglaterra, uma série de diretrizes que Ambrose Dewart não conseguia explicar totalmente, talvez porque ainda não estivesse familiarizado o bastante com sua propriedade para fazê-lo. Foi-lhe advertido, por exemplo, não fazer com que a água deixasse de fluir ao redor da ilha, nem molestar a torre, nem implorar as pedras, nem abrir a porta que leva a tempo e lugares estranhos, nem ainda tocar na janela buscando mudá-la. Essas instruções nada significavam para Dewart, embora o fascinassem, e uma vez lidas, ele não conseguia tirá-las da cabeça.
Em sua mente elas voltavam repetidamente e corriam por seus pensamentos como uma ladainha. E assim o incitavam insidiosamente a investigar e perambular pela casa e pela floresta, entre as colinas e o pântano, até que, com o tempo, descobriu que a casa não era o único edifício na propriedade que possuía, mas que também havia uma torre de pedra muito antiga, que se erguia sobre o que em certo tempo deve ter sido uma pequena ilha no meio de um córrego que outrora corria das colinas como um afluente do Miskatonic, mas que há muito tempo estava seco, exceto durante os meses da primavera. Ele descobriu isso numa tarde de agosto e imediatamente se convenceu de que era a essa torre que as instruções de seu ancestral se referiam. Portanto, ele a examinou com muita atenção e descobriu ser uma torre cilíndrica de pedra com um telhado cônico, todo o conjunto tendo talvez 12 pés de diâmetro e cerca de 20 pés de altura. Aparentemente houvera outrora uma grande abertura em arco, o que sugeria que a torre originalmente tinha telhados, mas isso fora selado com alvenaria. Dewart, que não era mal informado sobre assuntos arquitetônicos, ficou muito absorvido por essa estrutura, pois não era necessário olhar treinado para perceber que suas pedras eram de fato muito antigas, mais ainda ao que parecia do que a própria casa. Ele trazia consigo uma pequena lente de aumento com a qual estudara certos textos latinos muito antigos na biblioteca da casa, e com ela examinou a alvenaria de pedra e descobriu que estava trabalhada e mostrava uma técnica estranha e desconhecida, a qual envolvia o uso do que pareciam ser desenhos geométricos, semelhantes aos que haviam sido riscados em desenhos maiores sobre as pedras usadas para selar a arcada da entrada. De fascínio singular também era a base da torre, cuja espessura era notável e dava a aparência de estar fixada profundamente na terra. Mas isso, Dewart concluiu, poderia muito bem ser porque o nível do solo havia se elevado no intervalo desde a última vez que Alia Bellington a olhara. Teria Alia então a construído? Parecia, ao menos em parte, de data posterior, e sendo assim, por quais mãos teria sido erguida? O problema intrigava Dewart, e como ele já tivera contato com diversos papéis entre os volumes da biblioteca de seu ancestral, ele começou a nutrir a esperança de que algum registro da torre pudesse ser encontrado ali, e, com o intuito de examiná-los, finalmente voltou-se novamente para casa, embora não antes de ter parado a alguma distância para examinar a torre, vendo então pela primeira vez que ela se erguia no que devia outrora ter sido um círculo de pedras, que, para seu deleite, ele identificou como similares de muitas maneiras aos remanescentes druídicos de Stonehenge. A água claramente fluía em ambos os lados da pequena ilha, e evidentemente em grande volume, pois as marcas de erosão ainda não haviam desaparecido, apesar da invasão da vegetação rasteira e da inevitável escoriação de incontáveis chuvas e ventos que não encontravam barreiras para impedi-los, como encontravam os supersticiosos nativos. Dewart prosseguiu lentamente. Já era crepúsculo quando voltou a casa, em grande parte devido à necessidade de contornar a área pantanosa que ficava entre o local da torre e a colina sobre a qual a casa estava situada. Ele preparou uma refeição e, enquanto comia, ponderava sobre como melhor poderia embarcar na investigação sobre a qual agora fixara toda a sua atenção. Os papéis deixados no estudo eram na maioria muito antigos. Seria impossível ler a maioria deles, pois se desintegrariam ao serem manuseados. Felizmente, contudo, alguns papéis estavam em folhas de pergaminho e assim podiam ser manuseados sem risco de destruição. E havia também um pequeno livro encadernado em couro com caligrafia infantil, Laban B., que deveria ser o filho de Alijah, que partira para a Inglaterra mais de um século antes. Após alguma reflexão, Dewart decidiu começar com o diário da criança, pois assim se revelou adequado. Ele leu à luz do lampião, pois o problema da eletricidade
permanecia imerso em emaranhados de oficialismo em algum canto remoto do estado, de onde prometiam que uma solução funcional eventualmente surgiria. A luz do lampião, junto com o brilho amarelado da lareira, pois ele mantinha o fogo aceso ali, apesar da noite ser algo abafada, davam ao estudo uma sensação confortável de intimidade. E Dewar logo se perdeu no passado, conforme ele se revelava nos rabiscos das páginas amareladas diante dele. A criança, Laban, que era, descobriu Dewar, seu próprio tataravô, era evidentemente precoce para sua idade. No início do livro ele dizia ter 9 anos, e ao final, como Dewar constatou ao virar as páginas, 11. E mostrava um bom gosto por detalhes, tanto que seus relatos não se limitavam apenas aos eventos do lar. Logo ficou evidente que o menino era órfão de mãe e que seu único companheiro parecia ser um indígena, um Narragansett, que estava a serviço de Elijah Billington. Seu nome era dado alternadamente como Quamus ou Quamis, o menino aparentemente não tendo certeza de qual era, e ele parecia evidentemente mais próximo da idade de Elijah do que do menino, pois a atitude de respeito que se manifestava na caligrafia grande de Laban em suas crônicas era desproporcional ao que teria sido se seu companheiro fosse de sua própria idade. O diário começava com um relato da rotina do menino, mas, uma vez estabelecido esse padrão, ele não voltava a mencioná-la, exceto ao dizer que algo havia sido realizado. Em vez disso, ele dedicava sua escrita em relatos do que havia feito nas poucas horas da tarde, durante as quais estava livre de seus estudos e podia vagar como quisesse pela casa, ou, desde que estivesse acompanhado pelo índio, pela floresta, embora tenha se observado que ele fora desencorajado de se afastar muito da casa. O índio era obviamente muito silencioso e pouco comunicativo, ou então era muito falante ao repetir ao menino algumas das lendas de sua tribo. O menino, sendo imaginativo, apreciava sua companhia, não importando o humor do índio, e ocasionalmente escrevia no diário algo das narrativas que o companheiro lhe contava. E ficou claro, à medida que o relato progredia, que ele também realizava algum tipo de trabalho para a Elijah, após a hora em que o jantar é servido. Por volta do meio do diário, ocorreu uma interrupção. Várias páginas haviam sido arrancadas e não substituídas, de modo que houve um período em que não havia registros na caligrafia de Laban. Imediatamente após essa lacuna, aparece uma entrada datada de 17 de março, o ano não é dado, que Dewar leu com crescente interesse e especulação, já que a ausência das páginas precedentes reforçava o tom sugestivo do relato. Hoje, após a hora do último estudo, saímos na neve e Quamis contornou o terreno, deixando-me esperando por ele sentado em um tronco caído, o que não me agradou muito, e, como resultado, achei melhor segui-lo. Então, segui pela trilha que ele deixou na neve recém-caída, que descia para o leste, e logo me deparei mais uma vez com o lugar onde o pai nos proibiu de ir, nas margens do riacho, do outro lado daquele lugar onde a torre se ergue. Ele estava ajoelhado, com os braços erguidos, e dizia palavras em voz alta em sua língua que eu não podia entender, pois me ensinaram muito pouco dela, mas que soavam como Narlato ou Narlatotep. Eu estava prestes a chamá-lo quando ele me viu e imediatamente se levantou, veio até onde eu estava, pegou-me pela mão e me levou para longe daquele lugar. Ao que perguntei se ele orava ou o que ele havia feito e por que não orava naquela capela construída pelos homens brancos que foram missionários entre o seu povo. Mas ele não respondeu, apenas disse que eu não devia contar ao meu pai onde tínhamos estado, para que Quamis não fosse punido por ter ido até aquele lugar contra as ordens de seu patrão. Mas o lugar me parecia estéril entre as pedras e inacessível pelas águas ao redor. Ele nada tem de atraente para mim, seja lá o que for que atrai Quamis até lá, contra a vontade de meu pai. Durante 2 dias seguidos, houve apenas registros banais,
após os quais veio uma frase cautelosa que indicava que ali já descobrira a deserção do índio e o punira. Mas como o menino não registrou? Depois de mais 7 entradas, há outra referência ao lugar proibido. Dessa vez o menino e o índio foram pegos de surpresa por uma súbita tempestade de neve e perderam o caminho. Cambalearam por aqui e por ali, e a neve estava muito densa, caindo sobre solo macio que se abrira no fim de março, com a neve soprando em seus rostos, e logo chegamos a um lugar estranho para mim, mas Quamis deu um grande grito e tentou me afastar, e digo que tínhamos chegado ao riacho que fluía ao redor da ilha de pedras e também da torre, mas dessa vez havíamos nos aproximado pelo outro lado. Como chegamos ali eu não sabia, pois tínhamos saído em direção oposta, para o leste, pretendendo caminhar rumo ao rio Miskatonic, a não ser que tenha sido a neve que nos confundiu a tal ponto. O grande ódio e o medo que Quamis demonstrava me impeliram mais uma vez a perguntar o que causava essas emoções nele. Mas ele só me respondeu como antes, que meu pai não deseja isso. Ou seja, ele não me quer nessa área, embora eu tenha liberdade para andar por qualquer outra parte de sua terra que escolher, e possa ir até a Arca, embora eu esteja proibido de ir em direção a Dunwich ou Innsmouth, e não deva passar tempo na aldeia indígena que fica nas colinas, logo depois de Dunwich. Não houve mais referências à torre, mas sim a outros parágrafos curiosos. 3 dias após a entrada sobre a tempestade de neve, o menino registrou um sonho vívido que varreu a neve da terra. E, naquela noite, como ele registra na manhã seguinte, acordei com um susto por causa de ruídos estranhos nas colinas, como de grandes gritos, e me levantei e fui até o leste pela janela, e não vi nada. Depois ao sul, também não vi nada ali. Após isso, reunindo coragem, rastejei para fora do meu quarto e atravessei o corredor e bati à porta do quarto do meu pai. Mas ele não me respondeu e pensei que não me ouvira. Então abri a porta e entrei no seu quarto, onde fui direto até sua cama. Mas fiquei muito perturbado por não encontrá-lo ali e nenhum sinal indicava que ele estivera lá naquela noite. Ao olhar pela janela oeste do quarto, percebi um tipo de brilho azul ou verde que reluzia sobre as árvores do Vale das Colinas, que se estendiam para o oeste, enquanto eu pouco pensava para onde olhar, pois foi dessa direção que os sons que ouvira antes pareciam vir, e ainda vinham, como se fossem, por assim dizer, grandes gritos, mas não em voz humana ou em qualquer som de criatura conhecida por mim. E pareceu-me, enquanto eu ficava ali diante da janela parcialmente aberta, fascinado de medo e assombro, que outras vozes semelhantes a essas vinham de longe na direção de Dunwich ou Innsmouth e pairavam no ar como grandes ecos altos no céu. Depois de um tempo, esses sons cessaram e o brilho nos céus também acabou e eu voltei para a cama. Mas pela manhã, quando Quamis veio, perguntei-lhe o que teria feito tanto barulho à noite, ao que ele respondeu que eu havia sonhado e não sabia o que dizia, e que não dissesse nada disso ao meu pai e que eu seguisse seus próprios conselhos. Por isso não lhe disse o que tinha visto, pois ele pareceu sinceramente perturbado com minhas palavras, como se temesse que meu pai me ouvisse, mesmo enquanto eu falava. Tive vontade de expressar minha ansiedade quanto à segurança de meu pai, mas pelo que Quamis disse, eu sabia que meu pai estava na casa e devia estar em seu quarto, dormindo. Então não insisti mais, apenas fingi esquecer o que tinha ouvido e visto, assim como Quamis disse que eu devia fazer. Pelo que Quamis se sentiu mais tranquilo então e não parecia mais tão angustiado. Durante quase uma quinzena após isso, as anotações de Laban tratavam de assuntos triviais, como seus estudos e suas leituras. Então houve mais uma referência críptica, breve e direta.
Os ruídos parecem vir do oeste com persistência singular, mas há certamente um clamor de vozes do leste-nordeste, que é a direção de Dunwich, ou do país selvagem ao redor de Dunwich. 4 dias depois, o menino escreveu que mal havia se deitado para dormir, tendo se levantado para assistir ao nascimento da nova lua, viu seu pai do lado de fora da casa. Ele estava acompanhado por Quamis e ambos carregavam algo, mas não consegui distinguir o que era. Em pouco tempo desapareceram ao redor da casa, caminhando para o leste, e eu fui até o quarto do meu pai para olhar pela janela oeste, mas não os vi, embora tenha ouvido a voz do meu pai se erguer na floresta. Mais tarde, naquela noite, ele havia sido acordado novamente por grandes ruídos, como antes, e eu fiquei um bom tempo ouvindo-os e percebi que às vezes surgia uma espécie de canto rítmico e às vezes em gritos agudos, terríveis, que não eram nada bons de ouvir. Houve entradas semelhantes por algum tempo depois disso, e desse modo quase um ano foi registrado dessa forma. A próxima entrada antes da final era extremamente intrigante. Durante toda a noite anterior, o menino ouvira os grandes ruídos nas colinas, e parecia-lhe que todo o mundo devia ouvir essas vozes que se erguiam na escuridão carregada. Não vendo Quamis, perguntei por ele, e me disseram que Quamis havia ido embora e não voltaria, e que, além disso, nós também partiríamos ao cair da noite, levando muito pouca bagagem conosco, e eu fui orientado a me preparar. Meu pai parecia muito ansioso para partir, embora não tenha dito por quê ou para onde íamos, mas presumi que fosse para Arkham, ou talvez, no máximo, para Boston ou Concorde. Mas não questionei e me apressei em obedecer, sem saber o que levar, tentando escolher apenas os artigos que mais precisaria para uma visita, como roupas limpas e coisas assim. Fiquei muito intrigado com a pressa de meu pai e com sua preocupação com o tempo, pois ele estava muito ansioso para sair da casa, não mais tarde do que no meio da tarde. E disse que tinha algo a ser feito antes de irmos. Mesmo assim, encontrou tempo para me perguntar várias vezes se eu estava pronto, se já havia terminado de arrumar minhas coisas, etc. A última entrada no livro, que estava a algumas páginas antes do fim, fora feita naquela tarde. Meu pai diz que vamos para a Inglaterra. Vamos atravessar o oceano e visitar parentes lá naquele país. Já é meio da tarde e meu pai está quase pronto. A isso ele acrescentou com um ar quase desafiador de independência na caneta. Este é o diário de Laban Billington, filho de Alicia e Lavínia Billington, 11 anos de idade, neste dia, há 7 noites atrás. Dewart fechou o livro com alguma perplexidade e ainda assim com profundo interesse. Além das palavras invisíveis que o menino deixara, havia um grande enigma, do qual, infelizmente, o menino não vira o suficiente para oferecer a Dewart qualquer pista. No escasso relato disponível, no entanto, havia uma explicação para o fato de que a casa fora deixada com livros e papéis mal cuidados pela partida apressada de Alicia e sua prole, sem que ele tivesse tempo de fazer preparativos para a sua longa ausência. Não havia nada, de fato, que mostrasse que Alicia pretendia ficar fora permanentemente, mas devia estar em sua mente que talvez ficasse, mesmo levando pouca coisa com ele. Dewart então retomou o diário novamente e passou a lê-lo com afinco, relendo partes aqui e ali, e assim acabou encontrando uma entrada mais críptica que havia perdido, pois estava no meio de um parágrafo, estabelecendo em algum detalhe uma visita que a criança havia feito a Arkham na companhia do índio Quamis. Intrigou-me não pouco descobrir que em toda a parte éramos tratados com grande respeito e medo. Os comerciantes se mostravam submissos, além do que eu pensava que tratassem comerciantes. E mesmo Quamis não era incomodado quando estava nas ruas da cidade. 1 ou 2 vezes ouvi comerciantes murmurando uns com os outros em vozes abafadas e pegando o nome Billington, assim proferido,
em tons que me causaram preocupação de que não fosse um bom nome, pois todas aquelas senhoras pareciam vê-lo com desconfiança e dúvida, que foram expressas em tons demasiadamente claros para serem mal interpretados, menos ainda por mim, pensei, como Quames me disse no caminho de volta, que sou vítima das minhas próprias imaginações e dos meus próprios medos. Assim, então, o velho Billington era temido ou detestado, e todos que se relacionavam com ele também o eram de alguma forma. Essa descoberta adicional lançou Dilworth quase em uma febre de antecipação. Sua busca desviava-se da típica pesquisa genealógica e se tornava uma aventura que o encantava. Aqui havia mistério, algo profundo, imensurável, fora do entendimento comum. E, alimentado por esse gosto pelo mistério, Dilworth se sentia animado e estimulado pela emoção da caçada. Ele voltou-se avidamente para os papéis e documentos espalhados, mas logo sentiu uma forte decepção, pois a maioria parecia se referir a materiais de construção e assentamentos, e, em alguns casos, eram apenas listas de livros comprados por Elijah Billington em livreiros de Londres, Paris, Praga e Roma. Ele já havia alcançado quase seu ponto mais baixo de frustração quando encontrou um documento escrito em caligrafia miúda e apenas parcialmente legível, com o seguinte título marcante: Das feiticeiras malignas transformadas em demônios de forma não humana na Nova Inglaterra. Isso parecia ter sido copiado a partir de um relato cujo original não estava disponível, e era claro que nem todo o original havia sido copiado, e nem todas as frases copiadas eram legíveis. Ainda assim, no geral, o documento estava legível o suficiente, e, com certo esforço, Dilworth conseguiu decifrá-lo. Leu-o lentamente, com muitas pausas e dúvidas, e ficou fascinado por seu conteúdo a ponto de pegar papel e caneta e começar laboriosamente a copiá-lo. Iniciava-se pelas evidências no meio do original. Mas, para não me alongar demasiadamente sobre matéria tão horrível, acrescentarei apenas o que é comumente relatado sobre um acontecimento em New Dunwich, 50 anos atrás, quando o Sr. Bradford era governador. Disse que um certo Richard Billington, sendo instruído em parte por livros malignos e em parte por um antigo operador de maravilhas entre os índios Savage, se afastou totalmente da boa prática cristã, de que ele não apenas deixou de aspirar à imortalidade na carne, mas também ergueu nos bosques um grande anel de pedras, dentro do qual ele dizia fazer orações ao diabo, em nome de Dagon, e cantava certos ritos de magia abomináveis à Escritura. Ao ser isso levado ao conhecimento dos magistrados, ele negou todas as práticas blasfemas. Mas não muito depois, ele mostrou grande medo de alguma coisa que havia chamado para baixo do céu à noite. Quando aconteceram naquele ano 7 assassinatos nas florestas, perto das pedras de Richard Billington, aqueles mortos foram esmagados e meio derretidos de uma maneira além de qualquer experiência. Ao surgir conversa de um julgamento, Billington desapareceu de vista e nenhuma palavra clara dele foi ouvida novamente. 2 meses depois, à noite, ouviu-se um grupo de Wampanoag Savages uivando e cantando na floresta. E parece que eles derrubaram o anel de pedras e fizeram outras coisas além disso, pois seu chefe, o homem sábio Misquamacus, o mesmo antigo operador de maravilhas de quem Billington aprendera algumas de suas feitiçarias, veio logo à cidade e contou ao Sr. Bradford algumas coisas estranhas, a saber que Billington havia invocado mais mal do que poderia ser reparado e que ele certamente seria consumido por aquilo que havia chamado do céu, que não havia maneira de devolver aquela coisa que ele havia evocado. Então, os sábios Wampanoag a capturaram e a aprisionaram onde estava o anel de pedras. Eles cavaram lá 3 braças de profundidade e 2 de largura, e então ali encantaram o demônio com feitiços que conheciam, cobrindo-o com... Aqui segue uma linha ilegível.
esculpido com o que eles chamavam de sinal maior. Sobre isso, mais algumas palavras indistintas aqui, cavaram para formar a cova. O velho Savage afirmou que este lugar não deveria ser perturbado, pois o demônio poderia escapar se a pedra plana com o sinal maior fosse retirada do lugar. Ao ser questionado sobre a aparência do demônio, Misquamacus virou o rosto para que apenas seus olhos aparecessem. E então deu um relato muito curioso e circunstanciado, dizendo que às vezes era pequeno e sólido, como um grande sapo do tamanho de muitos groundhogs, mas às vezes era grande e nublado, sem forma, embora com um rosto do qual cresciam serpentes. Ele tinha o nome Osadagawa, que significava, isso foi reescrito para significar a criança do Sadogwa, que é tido por ser um espírito aterrorizante, falado pelos antigos enquanto olhavam as estrelas e anteriormente adorado em terras bem para o norte. Os Vampanaugs e os Nansets e Nahangasets sabiam como expulsá-lo dos céus, mas nunca o faziam por causa de sua grande maldade. Eles sabiam também como capturá-lo e aprisioná-lo, pois sabiam que ele não poderia retornar a menos que fosse chamado. Foi declarado que as velhas tribos de Lama, que viveram sob a grande barreira e foram diligentemente destruídas por sua maldade, sabiam como lidar com isso de todas as formas. Muitos homens ambiciosos fingiram ter o conhecimento de tais segredos, mas nenhum nestas partes pôde dar qualquer prova de possuir verdadeiramente o conhecimento mencionado. Dizia-se que alguns Osadagawa frequentemente voltavam ao céu por vontade própria, sem qualquer invocação, mas que não poderiam retornar a menos que fossem devidamente convocados. Isso contou o antigo mago Misquamacus ao Sr. Bradford, e desde então um grande monte na floresta, perto do lago a sudoeste de New Dunwich, tem permanecido estranhamente sozinho. Contam que esse monte existe há 20 anos, mas o monte está marcado por circunstâncias que nada, nem erva, nem arbusto crescerá sobre ele. Dizem com certeza que o maligno Billington foi devorado no alto por aquilo que chamara do céu, apesar de certos relatos de ociosos de ele ter sido visto em diversos lugares. O operador de maravilhas Misquamacus contou que desconfiava, mas que Billington fora tomado. Ele não diria que tinha sido devorado por isso, como outros creem dos selvagens, mas ele afirmava que Billington não estava mais sobre esta terra, graças a Deus. Anexada a este documento curioso, havia uma nota, evidentemente escrita às pressas. Veja o reverendo Ward Phillips, tal prod. Dewar logo supôs que essa referência era um livro na estante e, sem demora, levou sua lamparina até as prateleiras e começou a examinar os títulos ali. Estes eram de notável variedade e a maioria extremamente desconhecida para ele. Lá estavam Clavis Alchimiae, de Flood, Liber Ivonis, Ars Magna e Ultima, de Lully, Key of Wisdom, de Artefus, Culto de Gaulle, do Conde da Erleto, e muitos outros de aparência antiga, como o De Vermis Mysteries, de Ludwig Prien, todos lidando com filosofia, taumaturgia, demonologia, cabalismo, matemática e afins, incluindo vários atributos a Paracelso e Hermes Trismegistus, que ostentavam marcas de amplo uso. Encantado com esses títulos e determinado a não se desviar examinando cada um individualmente, levou um tempo até Dewar descobrir o volume desejado, mas por fim ele o encontrou, empurrado para o canto distante de uma estante, afastado de onde estivera originalmente. O livro se chamava Thaumaturgical Prodigies in the New English Canon,
do reverendo Ward Phillips, descrito na folha de rosto como pastor da segunda igreja em Arkham, na Baía de Massachusetts. O volume claramente era uma reedição de uma obra anterior, pois sua data era Boston, 1801. Não era de forma alguma um livro pequeno, e Dilworth supôs que o reverendo Ward Phillips, em comum com muitos homens de batina, não fora capaz de se conter diante de uma verbosidade excessiva. Como não havia marcações nas margens, e como a hora se aproximava da meia-noite, Dilworth não olhou com entusiasmo para a perspectiva de folhear um volume impresso ainda com o S longo e outros arcaísmos tipográficos da época. Em vez disso, ele se baseou na suposição razoável de que, se Elijah Billington o usava frequentemente, ele provavelmente havia rachado o livro justamente nos trechos mais utilizados. Assim, ele levou o livro e a lamparina de volta à mesa e, depositando a lamparina, colocou o livro sobre sua lombada de couro e o deixou cair aberto, o que, após sacudi-lo um pouco, aconteceu facilmente em um lugar aproximadamente a 2/3 do livro. Foi impresso em uma imitação de letra gótica e, embora estranho aos olhos, não era tão difícil de ler quanto o documento que Dilworth acabara de completar. Além disso, rabiscos ao longo da página indicavam sem dúvida a passagem desejada. Ela não era longa, embora episódica, precedida por nada especificamente pertinente, nem seguida por qualquer coisa relacionada, o que indicava que o reverendo Ward Phillips aproveitara a oportunidade para pregar um sermão forte sobre os males de consorciar-se com demônios, familiares e coisas do tipo. A passagem em si, no entanto, era curiosamente perturbadora. Mas no que diz respeito à infâmia geral, nenhum relato mais terrível chegou ao conhecimento do que o de Goodwife Doughton, viúva de John Doughton de Duxbury, nas velhas colônias, que saiu da floresta perto de Candlemas em 1787. Ela afirmou, e seus bons vizinhos também, que aquilo havia nascido para ela, e jurou que não sabia de que modo aquilo lhe aparecera, pois não era nem besta nem homem, mas como um imenso morcego com o rosto humano. Não fazia som, mas a olhava de todo modo com olhos terríveis. Houve aqueles que juraram que ele lembrava fortemente o rosto de alguém morto há muito tempo, um tal Richard Bellingham, ou Bollingham, que, dizem, desapareceu logo depois de consorciar-se com demônios nos arredores de New Dunwich. A horrível besta humana foi julgada pela corte de Assizes e a bruxa então queimada por ordem do alto xerife no dia 5 de junho do ano de 1788. Dilworth releu essa passagem várias vezes. Ela continha certas implicações, embora nenhuma fosse claramente explícita. Em circunstâncias comuns, isso poderia ter sido ignorado, mas, lido imediatamente após o que a Lydia havia rotulado de Billington Nar, a menção ao nome Richard Bellingham ou Bollingham apontava de forma incontestável para um paralelo com Richard Billington. Infelizmente, embora a imaginação de Dilworth estivesse estimulada, ele não conseguiu formar nenhuma explicação plausível para o enigma. Presumiu que poderia ser apenas sugestão do reverendo Ward Phillips de que um Richard Bellingham, supondo que fosse identificado com Richard Billington, não havia sido destruído, ou devorado por aquilo que ele chamou do céu, como acreditava a superstição popular, mas levara a si e suas práticas malignas para outro lugar, para as florestas mais profundas perto de Duxbury, e ali perpetuou a si mesmo em uma linha secundária que por fim gerou o horror sobre o qual o ministro havia escrito. Por outro lado, o período em que Goodwife Doughton trouxe à luz seu filho trocado foi menos de um século depois dos notórios julgamentos das bruxas, e pode-se presumir que as superstições daquela época ainda perduravam entre os crédulos, tanto os religiosos quanto os leigos, que viviam na região ao redor de Duxbury e da Nova Dunwich, que claramente deve ser o local hoje conhecido como Dunwich.
e assim na vizinhança. Empolgado e ainda mais estimulado a prosseguir com as investigações, Dewar foi para a cama e logo caiu num sono bastante agitado por sonhos curiosos de criaturas estranhas, com formas de serpente e de morcego, que ocuparam suas horas noturnas, de forma que ele suspeitava que poderia. Dormiu, no entanto, sem ser perturbado, exceto por 1 hora no meio da noite, quando acordou e ficou por alguns minutos convencido de que estava sendo observado de cima, ideia que não teve dificuldade em afastar para poder voltar a dormir. Pela manhã, bastante revigorado por seu sono, Ambrose Dewar pôs-se a descobrir o que pudesse sobre seu ancestral, Elijah, por fontes além de sua própria biblioteca. Dirigiu-se a Arkham, que como homem urbano, ele nunca deixava de comparar com certas vilas e cidades do velho país, e sentia prazer especial nos telhados de águas múltiplas, com sótãos em águas furtadas, nas janelas com molduras em leque, nos becos e vielas que seguiam Miskatonic, levando de ruas escondidas a pátios esquecidos havia muito tempo. Começou sua busca na biblioteca da Universidade de Miskatonic, onde procurou os volumes preciosamente guardados dos jornais Arkham Advertiser e Arkham Gazette, de um século atrás. A manhã estava clara e brilhante, e Dewar tinha todo o tempo do mundo à sua disposição. Em seus muitos respeitos, Dewar era um rematado fuçador. Ele entrava em cada investigação com um zelo genuíno, embora raramente levasse muitas delas até o fim. Instalou-se confortavelmente num canto bem iluminado, com uma mesa de leitura só para si, e começou a folhear tranquilamente os jornais dos dias de seu trisavô, cheios de itens curiosos que chamavam sua atenção e o distraíam por várias digressões do seu objetivo inicial. Vasculhou vários meses de jornais até que se deparou com o nome de seu ancestral, e só então percebeu que o havia encontrado por acaso, pois enquanto buscava entre as colunas de notícias, descobriu, em vez disso, uma carta ao editor, que era ríspida e rude. Senhor, tomei conhecimento de uma nota em vosso jornal, escrita por um tal de John Draven, Esquire, sobre um certo livro do reverendo Ward Phillips de Arkham, que fala do dito livro em termos de louvor. Sei que é costume bajular os homens de batina, mas John Draven, Esquire, poderia ter feito ao reverendo Ward Phillips um serviço muito maior, apontando que há coisas na existência que melhor ficariam não ditas e mantidas fora da fala comum. Vosso servidor, Elijah Billington. Dewar imediatamente buscou a resposta a essa comunicação e a encontrou no jornal da semana seguinte. Senhor, o assim declarado protestante Elijah Billington, que sabe bem o que escreve. Ele leu o livro e sou obrigado a ele, e assim lhe envio este meu agradecimento. Vosso servo, em nome de Deus, reverendo Ward Phillips. Não houve mais palavras de Elijah, embora por várias semanas Dewar tenha examinado cuidadosamente os jornais em busca de qualquer comunicação. O reverendo Ward Phillips, por todo o sermão em seu livro, não era de espírito menos firme que Elijah Billington. Dali em diante, por algum tempo, não houve menção no nome Billington, e só depois de várias horas e de vários anos, tanto do Advertiser quanto da Gazette, foi que outra notícia do nome apareceu sobre os olhos de Dewar. Desta vez foi apenas um breve item de notícia. O alto xerife notificou Elijah Billington em sua casa ao longo de Aylesbury Pike para que cesse e desista da atividade na qual está envolvido à noite e para cessar em especial os barulhos ali presentes. O Esquire Billington fez requerimento para que a petição fosse ouvida pela Corte do Condado em sua sessão em Arkham no próximo mês. Nada mais, então, até que Elijah Billington compareceu perante os magistrados. O acusado Elijah Billington, depois que não estava envolvido em nenhuma atividade à noite, que não fazia ruídos nem ordenava que fossem feitos, que obedecia às leis da comunidade e desafiou alguém a provar o contrário.
Ele se apresentou como vítima de supersticiosos que buscavam prejudicá-lo e que não compreendiam que vivia só desde a morte de sua lamentada esposa há 7 anos. Não permitiria que o indígena Kwamis, seu criado, fosse chamado a depor. Por várias vezes chamou o acusador a se apresentar, exigiu que esse se levantasse ou se manifestasse, mas foi notado que o demandante estava relutante ou indisposto a comparecer. E como ninguém veio à frente, o dito Elijah Billington foi absolvido e liberado. Foi então ordenado que desconsiderasse o aviso que lhe foi entregue pelo alto xerife. Ficava claro que os ruídos mencionados pelo menino Laban em seu diário não eram fruto de sua imaginação. Este relato, no entanto, mais uma vez sugeria que aqueles que haviam apresentado queixa contra Elijah Billington tinham medo de a enfrentar. Havia aqui uma sugestão de algo mais do que a relutância comum dos encrenqueiros em se posicionar diante do objeto de sua confusão. Se o menino ouvir os ruídos e o demandante também, então, manifestamente, outros também os ouviram. No entanto, ninguém se dispunha a afirmar isso, mesmo ao ponto de admitir ter ouvido os sons, atribuindo-os a Elijah Billington. Claramente, Billington era visto com certa reverência, se não com medo. Era um homem direto, destemido, que não hesitava em ser agressivo, especialmente em defesa de seus próprios interesses. Dewar achava isso louvável o bastante, mas se sentia ainda mais fascinado pelo mistério crescente. Ele sentia que a questão dos ruídos cresceria em importância em vez de se perder nos papéis, e de fato foi o que aconteceu. Mal se passara um mês, apareceu na Gazette uma carta impertinente de um tal John Druven, presumivelmente o mesmo cavalheiro que havia resenhado o livro do reverendo Ward Phillips e que compreensivelmente poderia ter se ofendido com a crítica áspera de Billington à sua nota, ao ponto de se envolver nos problemas de Billington com o alto xerife. Senhor, tendo ocasião de fazer uma caminhada rumo ao noroeste de Arkham esta semana, fui pego pela escuridão em meio ao bosque nas redondezas de Aylesbury Pike, na região conhecida como Floresta de Billington. E enquanto tentava seguir meu caminho a partir dali, logo percebi que a escuridão caíra com um aspecto medonho, de natureza que eu mesmo não consigo explicar, parecendo vir da direção do pântano, além da casa de Elijah Billington Square. Ouvi por algum tempo o clamor mencionado anteriormente e fiquei muito aflito com isso, pois mais de uma vez me pareceu lembrar os gritos de alguém em dor ou em enfermidade, e se eu soubesse em que direção segui-los, teria ido em sua direção, por parecerem tão claros indícios de sofrimento e aflição. Esses sons continuaram por cerca de meia hora ou um pouco mais, e então cessaram. Após isso tudo, ficou quieto e segui meu caminho. Vosso servo obediente, John Druven. Dewar esperava plenamente que isso de fato estimulasse seu ancestral a uma resposta irada, mas as semanas se passaram e nada apareceu nos jornais. Alguma oposição a Billington, no entanto, parecia estar em processo de cristalização, pois, na ausência de qualquer palavra de Billington, o reverendo Ward Phillips apareceu nos jornais com uma carta aberta, na qual se oferecia para liderar um comitê de investigação em direção ao local dos ruídos, com a intenção de descobrir o que causava os sons e de pôr fim a eles imediatamente. Isso foi claramente calculado para provocar Billington, e provocá-lo de fato fez. Ele ignorou tanto o ministro quanto o crítico em sua resposta, que tomou a forma de um aviso público. Toda pessoa e todas as pessoas descobertas a invadir a propriedade conhecida como Floresta de Billington, ou qualquer campo ou pasto adjacente oficialmente atribuídos por escritura ao dito Billington, serão presas como invasores e colocadas sob prisão para julgamento. Elijah Billington compareceu hoje perante um magistrado e declarou que sua propriedade está devidamente marcada contra invasão, caça, vadiagem e todos os tipos similares de invasão sem permissão. Isso provocou uma resposta imediata do reverendo Ward Phillips, que escreveu que
Parece que nosso vizinho, Aaliyah Billington, não está disposto a permitir qualquer investigação sobre os ruídos e mais deseja que continuem dentro de seus limites em paz. Ele concluiu sua carta astuta, indo direto ao ponto e perguntando a Aaliyah Billington por que ele temia que os ruídos e sua origem fossem investigados ou encerrados. Aaliyah, no entanto, não se deixou abater por tanta astúcia. Respondeu logo depois que não tinha intenção de ser desafiado por esse tipo de gente, que não havia razão para acreditar que o auto-intitulado Reverendo Ward Phillips ou seu protegido John Druven, Esquire, fossem de modo algum qualificados para conduzir tal investigação. E então atacou diretamente aqueles que afirmavam ter ouvido os ruídos. Quanto a essas pessoas, dificilmente é fora de lugar perguntar o que exatamente faziam nessa hora da noite, quando pessoas decentes deveriam estar, ou ao menos dentro de seus próprios muros, e não perambulando pelo interior do condado sob o manto da escuridão. Deus sabe atrás de quais prazeres ou propósitos. Eles não oferecem prova de que ouviram ruídos. O depoente Druven declara solenemente que ouviu ruídos, mas não faz menção de qualquer outra testemunha presente. Havia 3 séculos, poucos anos atrás, homens que imaginavam ouvir vozes e acusavam inocentes de serem bruxos, os quais então eram condenados à morte horrível. A evidência deles agora é ridícula. O depoente bem deveria estar ciente da dificuldade de distinguir entre o que ele chama de gritos de alguma criatura em dor e o mugido de um touro, ou o mugido de uma vaca em busca de um bezerro perdido, ou outros sons semelhantes da natureza. E os seus semelhantes cuidem da língua, e que seus ouvidos não os traiam, nem contemplem aquilo que não foi destinado por Deus a ser visto. Essa foi uma carta ambígua de fato. Billington não havia anteriormente invocado Deus como testemunha a seu favor, e sua carta, embora em alguns aspectos fosse incisiva, ainda assim tinha os traços de algo escrito às pressas e sem julgamento ponderado. Em suma, Billington se deixou vulnerável ao ataque e devia esperar ser atacado, como de fato foi, diretamente, tanto pelo reverendo Ward Phillips quanto por John Druven. O ministro escreveu, quase tão secamente quanto Billington havia originalmente escrito, que estava verdadeiramente feliz e dou graças a Deus por observar que o homem Billington reconhece que há diversas coisas que Deus não destinou ao olhar do homem, e espero apenas que esse dito Billington, ele mesmo, não tenha olhado para elas. John Druven, no entanto, zombou de Aaliyah. Em verdade, eu não sabia que o vizinho Billington criava touros, vacas e bezerros, cujas vozes o depoente conhece bem. Tendo sido criado entre eles, o depoente declara ainda que não ouviu voz de touro, nem vaca, nem bezerro nas redondezas da floresta de Billington, nem de cabra, nem de ovelha, nem de jumento, nem de qualquer animal que me seja familiar. E ruídos de fato há. Isso não se pode negar, pois eu os ouvi, assim como outros também os ouviram. E assim prosseguiu em tom semelhante. Poder-se-ia esperar que Billington desse algum tipo de resposta, mas ele não o fez. Nada mais com sua assinatura apareceu. Mas 3 meses depois, a Gazette publicou uma comunicação do provocador Druven dizendo que havia recebido um convite para investigar a floresta de Billington em seu tempo livre, sozinho ou acompanhado, sendo exigido apenas que notificasse formalmente Billington de sua intenção de fazê-lo, para que este pudesse emitir ordens no sentido de que não fosse molestado como um invasor. Druven declarou sua intenção de aceitar o convite de Billington no tempo oportuno. Depois disso, por um tempo, nada mais. E então, uma série de parágrafos sinistros, cada vez mais alarmantes com o passar das semanas. A primeira nota de jornal era inócua. Declarava apenas que John Druven, Esquire, ocasionalmente empregado por este jornal, não havia entregado sua matéria a tempo de aparecer nesta edição e, presumivelmente, a teria preparado para a próxima semana.
Na semana seguinte, porém, a Gazette publicou um parágrafo um tanto mais extenso, dizendo que John Droven não pôde ser encontrado. Não estava em seus aposentos na River Street e uma busca está agora em andamento para descobrir seu paradeiro. Na semana seguinte, a Gazette revelou que o texto desaparecido que Droven havia prometido enviar seria um relato de uma visita que ele havia feito à casa e aos bosques de Billington, na companhia do reverendo Ward Phillips e de Deliverance Westrip. Seus companheiros podiam testemunhar que haviam retornado da casa de Billington. Mas naquela noite, segundo sua senhoria, a dona da pensão, Droven havia saído de casa. Não respondeu a uma pergunta sobre para onde ia. Quando indagados sobre a investigação dos ruídos nos bosques de Billington, o reverendo Phillips e Deliverance Westrip não conseguiam se lembrar de nada, exceto que seu anfitrião fora muito cortês com eles e até lhes servir um almoço preparado por seu criado, o indígena Quamis. O alto xerife agora conduzia uma investigação sobre o desaparecimento de John Droven. Na quarta semana, nenhuma notícia adicional sobre John Droven. O mesmo na quinta semana. Silêncio desde então, exceto ao fim de 3 meses, quando foi admitido que o alto xerife já não prosseguia a investigação sobre o estranho desaparecimento de John Droven. Nenhuma nova menção a Billington, tampouco. Todo o assunto dos ruídos nos bosques de Billington parecia ter sido encerrado com uma determinação decisiva. Nem nas colunas de notícias, nem na seção de correspondência aparecia sequer o nome de Billington. 6 meses após o desaparecimento de Droven, no entanto, os acontecimentos ocorreram com uma rapidez alarmante e Dewar percebeu com clareza a contenção manifesta no modo como os jornais trataram os eventos daquela época. Eventos que, em seu próprio tempo, teriam feito manchetes emocionantes. Dentro de um período de 3 semanas, 4 histórias distintas ocuparam o espaço mais importante, tanto na Gazette quanto no Advertiser. A primeira história dizia respeito à descoberta de um corpo terrivelmente dilacerado e mutilado na beira do oceano, nas imediações da cidade portuária de Innsmouth, na foz do rio Manoxet. O corpo foi identificado como sendo o de John Droven. Acredita-se que o Sr. Droven possa ter ido ao mar e sofrido ferimento no naufrágio do navio em que viajava. Quando encontrado, estava morto havia alguns dias. Ele foi visto pela última vez em Arkham há meio ano e desde então ninguém mais teve notícias dele. Ele parece ter passado por graves provações no corpo, pois seu rosto está estranhamente contraído e muitos ossos estão quebrados. A segunda notícia dizia respeito ao ancestral de Dewar, o ubíquo Aleia Billington. Foi divulgado que Billington e seu filho, Laban, haviam partido para visitar parentes na Inglaterra. Uma semana depois, o indígena Quamis, que havia servido a Lydia, foi requisitado para interrogatório pelo alto xerife, mas não pôde ser encontrado. 2 oficiais de justiça foram até a casa de Elijah Billington, mas não encontraram ninguém lá. Como a casa estava trancada e selada, não puderam entrar sem mandato, o qual não possuía. Investigações entre a então remanescente população indígena da região de Dunwich, ao noroeste de Arkham, não trouxeram informação adicional. Na verdade, os indígenas nada sabiam sobre Quamis e não desejavam saber, e 2 deles negaram que tal pessoa houvesse vindo de entre eles ou sequer existisse. Por fim, o alto xerife divulgou um fragmento de carta que o falecido Droven havia começado a escrever na noite de seu estranho e inexplicável desaparecimento, ocorrido agora há aproximadamente 7 meses. A carta era endereçada ao reverendo Ward Phillips e, segundo o relato da Gazette, trazia sinais de pressa. A carta havia sido descoberta pela senhoria, a dona da pensão, e entregue ao alto xerife, que apenas agora admitia sua existência. A Gazette a publicou. Ao reverendo Ward Phillips, Igreja Batista French Hill em Arkham. Meu estimado amigo, fui tomado por um sentimento de estranha gravidade, a tal ponto que parece que minha memória dos eventos que testemunhamos esta tarde está se apagando. Não consigo explicar isso,
E além disso, sinto-me impelido agora a pensar mais sobre o nosso antigo anfitrião, o notável Billington, como se eu devesse ir até ele, e como se fosse desnecessariamente cruel me perguntar se ele, por algum meio mágico, teria posto algo na comida da qual partilhamos para afetar a memória. Não pense mal de mim, meu bom amigo, mas estou grandemente aflito por não conseguir lembrar o que vimos no círculo de pedras no bosque. E a cada instante que passa, parece-me que a memória se torna mais turva. Aqui terminava a carta, não havia mais. A Gazette a publicou tal como foi encontrada e o editor não ousou tirar dela qualquer conclusão. O alto xerife dissera apenas que Elijah Billington seria questionado em seu retorno, e isso foi tudo. Posteriormente houve um aviso sobre o sepultamento do infeliz Drven e depois disso uma carta do reverendo Ward Phillips dizendo que membros de sua paróquia, vivendo naquela região afastada próxima ao bosque de Billington, havia relatado que já não se ouviam ruídos durante a noite, agora que Elijah Billington havia partido para terras estrangeiras. Não houve mais menção a Billington durante mais de 6 meses de jornais, e nesse ponto Dilworth deixou de procurar. Apesar do fascínio que essa pesquisa exercia sobre ele, seus olhos estavam cansados. Além disso, a hora já era o meio da tarde. Ele havia ignorado completamente o horário do almoço e, embora não sentisse fome, Dilworth achou melhor parar de forçar os olhos. Estava um tanto confuso com os relatos que lera. Em certo sentido, sentia-se decepcionado. Esperava encontrar algo de maior clareza, mas em tudo o que havia lido havia uma vaguidão tênue, uma névoa quase mística, ainda menos tangível do que aqueles fragmentos crípticos encontrados nos documentos remanescentes da biblioteca de Elijah Billington. Os relatos dos jornais pouco apresentavam de natureza concreta por si só. Na verdade, somente o apoio circunstancial do diário do menino Laban servia para provar que os acusadores de Elijah Billington realmente haviam ouvido ruídos no bosque de Billington durante a noite. Fora isso, Billington era descrito como ao menos meio canalha, irascível, direto, quase intimidador e sem medo de enfrentar seus detratores. Ele havia saído relativamente bem de todos os confrontos, embora o reverendo Ward Phillips tenha feito 1 ou 2 observações contundentes. Não havia dúvidas de que o livro cuja resenha havia provocado a rude objeção de Elijah era o Prodígios Taumatúrgicos na Canaã da Nova Inglaterra. E embora nada ali fosse admissível como prova em um tribunal moderno, havia uma coincidência muito forte no fato de que o crítico mais incômodo de Elijah, John Drven, tenha desaparecido de forma tão estranha. Além disso, a carta inacabada de Drven colocava certas perguntas inquietantes. A inferência era clara, que Elijah havia colocado algo na refeição para fazer com que seus visitantes indesejados, o tal comitê de investigação, esquecessem o que haviam visto. Logo, eles haviam visto algo que sustentava as acusações veladas feitas por Drven e pelo reverendo Ward Phillips. Havia algo mais contido naquele fragmento da carta. Como se eu devesse ir até ele. Era perturbador para Dilworth refletir sobre isso, pois sugeria que por algum meio Billington havia atraído o mais mordaz de seus críticos de volta a si, e por fim causara sua morte, depois de primeiro providenciar sua saída de cena. Ainda que tudo isso fosse apenas especulação, mesmo assim Dilworth se ocupava em levá-los todos de volta até a casa na floresta, onde, ao chegar, procurou novamente os papéis que lera na noite anterior e os examinou por algum tempo, tentando por algum meio estabelecer uma relação entre o Richard Billington do documento e o temido Elijah. Não uma relação de parentesco, pois não tinha dúvida de que pertenciam à mesma linhagem, separados por várias gerações, mas sim uma conexão em substância entre os acontecimentos inacreditáveis narrados no documento e os relatos nos periódicos semanais de Arkham,
pois lhe parecia inevitável, após cuidadosa consideração, que tal conexão existia, ainda que apenas na coincidência de que em ambos os relatos, separados por mais de um século no tempo e por algumas milhas no espaço, sendo que um ocorrer em New Dunwich, que presumivelmente agora era Dunwich, a menos que toda a região já tivesse sido assim chamada, e o outro nos bosques de Billington. Havia menção a um círculo de pedras, o que inegavelmente fazia lembrar os fragmentos druídicos dispostos em círculo ao redor da Torre de Pedra, no leito daquele afluente seco no Miskatonic. Duarte preparou para si vários sanduíches, colocou uma laranja e uma lanterna nos bolsos do casaco e partiu, à luz do fim de tarde, para contornar o pântano e seguir até a torre, na qual entrou e que começou imediatamente a examinar de novo. Havia no interior, subindo em espiral ao longo da lateral, uma escadaria de pedra extremamente estreita e tosca, e com alguma apreensão Duarte a subiu, observando por todo o caminho uma espécie de decoração primitiva, mas impressionante, na forma de baixo relevo, que logo percebeu ser um único desenho repetido em cadeia por todo o comprimento da escada, a qual terminava finalmente em uma pequena plataforma, tão próxima ao teto da torre que Duarte mal podia se agachar sobre ela. A luz em sua mão mostrou-lhe que o baixo relevo esculpido nas pedras ao longo da escada também aparecia na plataforma, e ele se curvou para examiná-lo mais de perto, descobrindo assim que era um padrão intrincado de círculos concêntricos e linhas irradiantes, que quanto mais atentamente se olhava, mais oferecia um labirinto desconcertante ao olhar, pois parecia em um momento ter uma determinada aparência e no instante seguinte mudava inexplicavelmente. Duarte dirigiu sua luz para si. Já lhe fora evidente em seu exame anterior da torre que alguma escultura havia sido feita naquela parte do teto que parecia ser de origem manifestamente mais recente, mas agora via que apenas uma pedra trazia uma decoração, e que esta era um grande bloco plano de algo que parecia calcário, correspondendo quase exatamente em tamanho à plataforma sobre a qual ele se agachava. Sua decoração, no entanto, não seguia o motivo das figuras em baixo relevo, mas era, em vez disso, na forma grosseira de uma estrela, no centro da qual parecia haver uma caricatura de um único olho gigante. Mas não era um olho, e sim um losango quebrado em forma, com certas linhas sugerindo chamas, ou talvez um pilar solitário de cal. Esse desenho não significava mais para Duarte do que o padrão do baixo relevo, mas o que lhe chamou a atenção foi a observação de que o cimento que mantinha esse bloco no lugar havia sucumbido em grande parte às intempéries, e ocorreu-lhe que um pouco de lascagem hábil e cuidadosa do cimento restante poderia soltar a pedra e proporcionar uma abertura na lateral do teto cônico. De fato, ao lançar sua luz sobre o teto, ficou evidente que a torre havia sido originalmente construída com uma abertura, que fora depois fechada pela adição daquela pedra plana, que era singular por ser menos áspera do que as outras pedras da construção, e por ter um tom acinzentado, embora isso pudesse muito bem dever-se à sua recência, bem como, em parte, à escuridão dentro da torre. Enquanto se agachava ali, Duarte estava convencido de que a torre devia ser restaurada à sua estrutura original. E quanto mais contemplava essa restauração, mais obcecado se tornava, até que se determinou, sem dúvida alguma, a realizar a mudança desejada e remover o bloco acima da plataforma, assim permitindo a si mesmo um espaço suficiente para ficar de pé. Lançou a luz sobre o chão abaixo, e vendo ali um fragmento de pedra que poderia ser utilizado como ferramenta de lascagem, desceu cuidadosamente e o pegou, testando o peso e o encaixe na mão. Em seguida, retornou à plataforma e considerou como melhor executar seu propósito sem perigo para si próprio. A pedra não era tão grande a ponto de ele não poder, ao menos, guiá-la para fora da plataforma quando ela caísse,
mas era pesada o suficiente para que ele não pudesse sustentar seu peso total. Apoiou-se contra a parede ali e começou cuidadosamente a lascar, com a luz presa de modo incômodo no bolso, e em pouco tempo ficou evidente para ele que conseguiria soltar e deslocar a pedra. Percebeu que teria de lascar primeiro a parte mais próxima de si, de forma que o bloco, ao cair, tendesse a tombar para longe da parede e dele mesmo, e saísse pela borda da plataforma em direção ao piso de terra abaixo. Curvou-se com afinco a sua tarefa, e em meia hora a pedra caiu, conforme ele havia planejado, e, guiada por ele, escorregou além da plataforma até o chão abaixo. Dewar pôs-se de pé e viu-se olhando para fora, através do pântano em direção ao leste, e assim, pela primeira vez, percebeu que a torre estava alinhada com a casa, pois diretamente através do espaço aberto do pântano e das árvores além, a luz do sol reluzia em uma janela de sua casa. Qual janela seria essa? Ele se perguntou brevemente. Não havia avistado a torre de nenhuma abertura, mas então ele não a havia procurado ainda. E a janela, a julgar por sua largura, só podia ser a janela de vidro colorido do escritório, através da qual ele jamais olhara. Dewar não podia imaginar para que propósito a torre fora utilizada. Enquanto permanecia ali agora, podia apoiar as mãos na moldura daquela abertura, pois estava parcialmente projetado acima do teto da torre, ainda acima de seu pico, e sua visão era principalmente do céu. Poderia ter sido construída por algum astrônomo antigo. Certamente era ideal para observar os corpos celestes girando acima. Dewar notou que as pedras do teto cônico eram tão espessas quanto as das paredes, algo em torno de um pé, talvez 15 polegadas, e o fato de que o teto havia permanecido firme ao longo de todos esses anos testemunhava a habilidade daquele arquiteto antigo, que construíra essa torre e talvez outros edifícios, e que passara sem glória para a história. No entanto, uma explicação astronômica para a existência da torre não era inteiramente satisfatória, pois o fato era que a torre não se erguia sobre uma colina, ou mesmo sobre uma elevação de qualquer relevo, mas apenas sobre uma ilha, ou o que outrora fora uma ilha, uma leve elevação do terreno, e a terra descia em sua direção de 3 lados, afastando-se dela apenas pela suave inclinação que descia muito gradualmente até o Miskatonic, a certa distância através da floresta. E era somente por acaso que a torre dominava os céus, pois nenhuma árvore crescia nas imediações, nem mesmo muitos arbustos ou capim de qualquer tipo. Ainda assim, o horizonte era limitado pelas árvores das encostas vizinhas, de modo que as estrelas não eram visíveis em seu auge até algum tempo após seu surgimento, e voltavam a desaparecer brevemente antes de se pôr, o que não era uma condição ideal para estudos estelares. Depois de um tempo, Dewar desceu novamente as escadas, ocupou-se brevemente em mover a pedra para o lado e saiu pela porta arqueada, que não oferecia qualquer barreira contra o vento e o tempo, circunstância que tornava o fechamento da abertura no teto ainda mais curioso. No entanto, não refletiu lá muito sobre isso, pois a luz do sol já se afastava à medida que o sol se punha atrás da faixa de árvores. Mas, mastigando o sanduíche restante, pôs-se a caminhar pelo caminho por onde viera, novamente contornando a borda do pântano e subindo até sua casa, cujos 4 grandes pilares frontais, firmemente embutidos nas paredes, apareciam esbranquiçados no crepúsculo crescente. Sentia-se um tanto exaltado, como sempre ficava ao progredir em qualquer tipo de pesquisa que empreendesse.
Por mais que tivesse descoberto pouco de concreto ou que permitisse uma única interpretação, revelara muitas especulações e muito de interesse sobre tradições e lendas nativas, assim como sobre seu ancestral, o previdente Elijah, que, por assim dizer, pusera Arkham em alvoroço e deixara atrás de si um mistério tal que poucos, desde seu tempo, conseguiram igualar. Ele realmente havia reunido muitos detalhes e não podia ter certeza se representavam partes diferentes do mesmo padrão ou partes de projetos distintos. Bem, amigos, espero que estejam gostando. Essa é a primeira parte de 6 dessa raridade escrita em parceria por H.P. Lovecraft e August Derleth. No próximo sábado, Lovecraft, iremos para a segunda parte. Aguardo vocês. Bom, e aí? Certamente gostaram. O que a gente pode comentar sobre essa primeira parte desse romance ou novela, O Espreitador no Limiar? Bom, primeiro, o fato de que, isso não tem uma grande surpresa, infelizmente, que essa obra, muito importante, nunca foi publicada no Brasil. Ela é disponível no Brasil, né? Tem até o link ali para quem domina inglês, tem o link na descrição, se caso vocês queiram adquirir a obra, né? Mas nunca foi publicado em português. É até uma das razões pelas quais eu estou dividindo em tantas partes. São 10 horas de narração, então de qualquer maneira eu teria que dividir. Poderia tentar dividir em menos, mas como eu estou tendo que traduzir, isso dá um trabalho suplementar, então eu não consigo produzir essa obra em menos do que 6 partes. O natural seria em 3, né? Mas daria 3 capítulos de 3 horas e pouco cada um. Tem um outro problema, é um tanto salgado, né? Um tanto forte, né? Uma postagem de 3 horas ou 3 de 3 horas em sequência, 3 e pouco. Então eu acabei que vou deixar em 1 hora e pouco cada uma das 6 postagens, 1 hora e meia cada uma, que já é mais ou menos o tamanho habitual aqui no canal. Então essa é a primeira observação. Segundo, a gente já narrou aqui, vocês sabem que a gente tem aqui no canal, nas playlists HP Lovecraft e HP Lovecraft 2.0, nós temos toda a obra do Lovecraft, tudo que ele escreveu, pelo menos parecia para mim, até que eu reencontrei essa novela. Ela foi escrita efetivamente, transformada em novela, em 1945, pelo August Derleth, o criador da Arkham House e um dos principais arquitetos do mito Cthulhu, do próprio do círculo Lovecraft, né? Mas não é uma obra do August Derleth exatamente. Por quê? Ela se baseou na verdade, são 2 fragmentos que o Lovecraft rascunhou para eventualmente transformar numa obra até maior, num romance ou numa novela. Só que tem que ele faleceu, ele não chegou a implementar esse projeto. Ele deixou 2 fragmentos, um bem curtinho, que tem a ver com ele aparece nessa nossa narração só na última parte, e um fragmento maior de 1.000 e pouco, 1.200, ou entre 1.200 e 1.500 palavras, é um fragmento. Porém, ali já tem mais ou menos o tom da história, a ideia geral e alguns dos personagens mais importantes. Esse fragmento ficou, ele nunca foi usado, não era muito debatido, nunca foi muito mencionado pelo Lovecraft nas suas famosas cartas. E quase uma década depois que ele faleceu, o Derleth, ele era o herdeiro, basicamente, desse tipo de material. Então ele pegou esse fragmento e resolveu
transformá-la em cima, em torno, embaixo, dos lados dele, ele construiu uma novela perfeitamente mito Cthulhu, como vocês perceberam. E pelo menos pela primeira parte, ainda vão vir outras 5 partes até que a novela se conclua, né? Espero vocês sempre aqui, espero que vocês acompanhem. Eu sei que no YouTube, postagens em partes ou muito grandes normalmente dá uma certa preguicinha, mas a galera aqui é diferenciada e haja visto o que rolou com o Drácula, né? Foi uma das nossas postagens de maior sucesso e foi dividido em nada menos do que 14 postagens. Quem não ouviu o Drácula integral, narrado em cima do facsímile da primeira edição do Drácula, e com as imagens originais e tudo aquilo, playlist Drácula, não tem nem o que estar pensando, né? Tem que, de fato, todo mundo já viu Drácula no cinema, conhece, sabe, já visitou, conhece onde mora, mas não é tanta gente assim que leu ou ouviu esse grandioso romance. Então a chance está aí. Mas voltando para o Lovecraft e para o Derleth. O Derleth, então, em 45, ele pegou aqueles 2 fragmentos e ele, só para vocês terem uma ideia de proporção, de tamanho, por isso que eu disse no início que não é bem aquela parada do compartilhamento, a ideia de que o Lovecraft desenvolveu. Na verdade, é bem o contrário, é uma ideia do Lovecraft que outro, é o único caso conhecido. O Lovecraft teve a ideia, fez o esboço, e um amigo dele, 10 anos depois dele falecido, é uma verdadeira ressurreição do Lovecraft, isso aqui, de hoje, e dos próximos 5 sábados. O Derleth, então, ele criou, porque o romance como um todo tem tipo 50 mil palavras, das quais 1.500 são do Lovecraft, e as outras 48.500 são do Derleth. Então até seria justo chamar de uma obra do August Derleth, mas não é bem assim também, né? Não é bem assim porque se não existisse Lovecraft, também não existiria August Derleth, nem Círculo Lovecraft, nem Cthulhu Mitos, nem nada disso. Então, como essa obra ela se dedicou a ser o mais fidedigna ao espírito, não ao estilo Lovecraft de escrever, até porque é inimitável, mas se dedicou a ser uma obra Lovecraftiana, e né? Realmente é. Aí o que a crítica diz? A crítica diz, eu tenho uma notória má vontade com a crítica, mas a crítica serve como referência para você falar alguma coisa. Então a crítica tem basicamente 2 coisas a dizer de negativo sobre essa obra aí, né? Aí vocês já assistiram a primeira, vocês já têm o seu ponto de vista, já podem tascar aqui nos comentários. A propósito, não vão se esquecer do hype, né? Do like, para quem não deu like no início, e o hype, né? Vocês sabem que hype rola vocês conseguem fazer durante 7 dias. Bem, o que acontece então? A crítica, eles não podem negar, e aí é o lado bom, é o lado favorável da crítica a essa obra, é de que ela em vários momentos, ela é magistral em termos de ambiência, ela é perfeitamente, ela passa completamente, como eu disse ainda agora, não o espírito ou o estilo de escrita do Lovecraft, mas o ambiente da história passada lá em Arkham, né, na Nova Inglaterra, nos anos 20, e portanto ela se propôs a ser uma obra Lovecraftiana e conseguiu. E Derleth é um bom escritor e portanto não há como negar que tem vários momentos da narrativa que não dá muito para comparar, porque o Lovecraft ele teve apenas um romance, né? E ele é um especialista em contos, mas o Derleth se saiu bem, na minha opinião. Eu acho que a boa parte dos críticos concordam com isso.
Mas aí vem as críticas. Primeiro, tem uma manjada crítica que realmente, por isso, essa inclusive foi a que me motivou a colocar esse comentário no fim, porque senão estragaria um pouco realmente. Não é bem um spoiler, mas acho que enviesaria. O Derlet é famoso, muito famoso. Os críticos, eles dizem sobre o Derlet o seguinte, que ele inventou um mito de Cthulhu próprio dele, Derlet, porque ele é balizado por um conceito que o Lovecraft nunca teve, que é de bem e mal. Tem os deuses, os antigos bons e os antigos, entre eles o Cthulhu, do mal. E esse conceito bem e mal não existe na obra do Lovecraft. É um fato, realmente não existe. Mas ocorre que na obra do Derlet isso não é assim tão piegas como se tenta dar a entender. Muita gente, pelo jeito que comenta, já entrega que não leu, né? Esse bem e mal do Derlet ao lidar com o mito de Cthulhu não é assim, não tem nada de piegas, nem é assim tão forte. Ele não atrapalha em nada o ambiente. Ele continua sendo horror cósmico, como concebido pelo Lovecraft. Isso é na minha opinião, evidentemente. Ele continua sendo horror cósmico, tem esse aspecto das batalhas cósmicas entre umas divindades e outras, mas também não é só no Derlet que isso acontece. Alguém, eu não sei também quem foi, que achou uma boa ideia cunhar deu essa carimbada no Derlet isso há muito tempo, e ele ficou carimbado. Ele é o cara que transformou o mito Cthulhu de uma coisa onde eram divindades perante as quais o homem é insignificante para uma mera luta entre o bem e o mal. Na obra do Derlet, essas divindades continuam sendo, perante a elas, continuam os seres humanos serem irrelevantes, mas não vejo essa diferença. Apenas existe, de fato, esse aspecto aí dessa luta. Mas essa luta você encontra em muitas outras obras, de não carimbados. Então Mas isso é o que se fala. Se vocês forem cavucar por aí críticas a respeito desse Lurker at the Threshold, ou Espreitador no Limiar, nunca foi publicado em português, não tem muitas traduções, não tem tradução. Tem agora essa nossa aqui, né? Eu desconheço outra. Se vocês conhecem outra, desculpe eu peço desculpas ao tradutor, mas para mim não existia, eu tive que pegar o texto original e traduzir. Bom, essa é uma crítica que é feita. Outra crítica que é feita, que a obra ela não transmite aquela sensação de Nova Inglaterra, anos 20, uma Nova Inglaterra Lovecraftiana. Discordo totalmente. Para mim, ela transmite tão bem quanto outras obras do Clark Ashton Smith, do Robert Bloch, do Henry Kuttner, de outros do Círculo, do próprio Derlet. Eu acho que você sente direitinho o sabor Lovecraftiano e você se sente lá em Arkham. Apenas o Dunwich e o Arkham que tem no romance, eles são cidades vivas no momento que a história se desenrola. Ela não é uma cidade abandonada com aquelas criaturas degeneradas por lá, que o cara chega. Não é isso que rola, né? A cidade, pelo menos nos relatos que o protagonista compulsa para poder saber o que aconteceu com o ancestral dele, naquele momento essas cidades estavam vivas, Innsmouth e tal. Então, eu não vejo problema nenhum. Que tem modernidades, eu já li até isso também. Quando a pessoa está a fim de criticar, encontra um jeito. Sempre se encontra um jeito. Que tem modernidades no texto que não combinam com Lovecraft. Eu não sei quais são essas modernidades. Eu não encontrei nenhum. O cara se desloca de carro. Eu sei, nos anos 20 tinha carro, perfeitamente. A história é passada nos anos 20, né? Então,
essa crítica eu acho que também não procede. O estilo do Derleth não é do Lovecraft, é do Derleth. E aí é curioso, porque a terceira e última crítica que sempre se faz nessa obra aí, eu acho que é por causa do autor também, porque o autor ele tem uma série de aí sim, pastiches. Ele escreveu, ele era um Sherlockiano, um cara que, como eu, adorava o Sherlock Holmes, e ele criou um detetive e um auxiliar do detetive, o Solar Pons, né? Solar Pons é um pastiche do Sherlock Holmes, realmente. Eu tenho, inclusive, as obras todas do Solar Pons. É que nosso canal é fantasia e terror, mas essas histórias são histórias do Sherlock Holmes, ou do Solar Pons. Ali, de fato, é um pastiche, é uma homenagem barra imitação, mas não é uma imitação no mau sentido, é uma imitação homenagem ao autor. Tenta-se pegar uma obra clássica como Sherlock Holmes, tá cheio de pastiche de Sherlock Holmes por aí, né? E o Derleth foi um dos de maior sucesso. Ele escreveu essa série de aventuras do Solar Pons. Ficou meio que marcado como um pasticheiro, sei lá, porque o espreitador no Limiar é dito que é um pastiche de Lovecraft. Ora, é meio incompatível ser um pastiche do Lovecraft e ter um estilo que é completamente diferente do Lovecraft, porque uma coisa não combina com a outra. Se você vai escrever um pastiche em homenagem a um escritor, a uma obra, a tendência é você tentar imitar. E se você é um escritor medianamente capaz, você vai fazer a coisa no estilo daquele escritor. E o Derleth é indiscutivelmente um bom escritor. Então, eu não vejo que ele tentou fazer um pastiche do Lovecraft. Ele utilizou como era hábito no círculo Lovecraft, ele escreveu um romance. A graça disso tudo, a diferença é que ele não usou o panteão do mito Cthulhu apenas. Ele usou um fragmento escrito pelo próprio amigo mestre H.P. Lovecraft, que é o que dá a graça nisso aqui tudo. Essa obra não poderia, de fato, não poderia, de jeito nenhum, deixar de estar aqui na nossa coleção. Então, hoje eu me estendi um bocadinho aqui no comentário, porque já acabou, nós já narramos a história, né? E aqui eu já coloco a minha opinião sobre o que se diz dessa obra aí. Eu gosto bastante. Não acho que é um pastiche, acho que é uma homenagem feita com o estilo próprio do August Derleth. Era isso que eu podia comentar sobre o The Lurker at the Threshold, ou o espreitador no limiar. Bom, hoje foi a primeira parte, nós vamos ter mais 5. Eu espero que vocês acompanhem. Com certeza, quem gosta de Lovecraft vai gostar e vai seguir, tranquilamente. Isso eu tenho certeza. Então a gente vai se ver aqui, sem introduções, nos próximos 5 sábados de Lovecraft. No último, na última parte, eu tenho não vou colocar como surpresa, só vai sobreviver até o final quem é do ramo mesmo. Então, e aí tem um brinde, um presente. Se já é um brinde e um presente, eu acho, ter essa obra narrada em português para ninguém poder deixar de dizer: eu ouvi toda a obra do H.P. Lovecraft lá no canal Vitor Mann. Eu vou narrar para vocês, como curiosidade, homenagem, presente, o que vocês quiserem, no final, logo após encerrar esse romance, eu vou narrar os tais 2 fragmentos que eu batalhei um bocado para achar. E consegui encontrar os fragmentos, estavam em inglês naturalmente, tive que traduzi-los, mas são fragmentos pequenos, para vocês poderem aí então dizer: eu ouvi tudinho que o Lovecraft escreveu. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem. Quarta-feira que vem nós vamos acabar
Vamos descobrir o mistério dos 3 impostores do grande Arthur Machen. Se encerra agora na semana que vem, no dia 2, né? 2 de julho, já invadindo o segundo semestre. E a partir daí, no outro sábado, e no outro, e no outro, e no outro, Espreitador no Limiar. Abraço a todo mundo, saudações, desculpem por ter me excedido um pouquinho aqui, mas estamos relaxadão que a gente já ouviu a história de hoje. Abraços, saudações, fiquem bem.